Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e tenho uma história, no mínimo, intrigante para te contar. Ela tem todos os ingredientes para um grande filme ou um livro de incontestável sucesso. Aliás, um livro já foi lançado e é a partir do momento em que ele foi idealizado pelo autor que vou começar a nossa história. E se for verdade? No ano de 1972, um jornalista alemão, de nome Karl Brugger, encontrava-se na capital do Amazonas, Manaus, quando encontrou um sujeito bastante peculiar. Alto, branco, olhos castanhos, cabelos escuros e longos. Seu nome? Tatunka Nara. Com um forte sotaque alemão, Nara dizia ser chefe da tribo Uga Mangulala, que, estranhamente, até então, ninguém tinha ouvido falar. Mesmo que nem de longe ele lembrasse um índio, disse ao jornalista alemão que era filho de uma missionária alemã com um dos nativos, já que ela havia sido capturada por índios que teriam vivido em uma cidade subterrânea chamada Acacor. O poder do convencimento de Tatunka Nara foi tão grande a ponto de despertar a curiosidade de Brugger. E assim começaram a surgir as primeiras palavras para o livro A Crônica de Acacor, lançado em 1976. A obra foi publicada em diversos países, especialmente na Europa, e deu origem à lenda de Acacor, uma cidade mítica escondida no interior da floresta amazônica e que ainda estava por ser descoberta. O livro, que conta com o prefácio do famoso arqueólogo Eric von Däniken, narra com riqueza de detalhes as histórias contadas por Tatunka Nara, sobretudo de como o seu povo vivia. Segundo Nara, sua tribo Uga Mangulala tinha uma história de 15 mil anos e seu povo era o eleito dos deuses. No livro, Brugger diz que o encontro com Tatunka Nara se deu no quarto de hotel onde o jornalista estava hospedado. A entrevista, que se aproximou muito mais de um monólogo do que de um diálogo, durou horas e tudo foi gravado em uma fita cassete de propriedade de Brugger. Sobre as cidades, Brugger diz que antes da catástrofe, elas somavam 26, mas praticamente todas foram destruídas. Havia 3 complexos sagrados que eram considerados residências terrenas dos primitivos mestres. O acesso a eles era proibido para o povo Uga Mangulala. Um desses complexos, Salazari, tinha no centro uma pirâmide gigantesca, na qual havia uma escadaria que dava a uma plataforma onde os deuses realizavam cerimônias, que ainda hoje são de caráter desconhecido. A pirâmide principal era rodeada por outras menores, interligadas por colunas. Mais adiante, havia colinas criadas artificialmente, local em que se erguiam outros edifícios decorados com placas brilhantes. Por meio delas, o reflexo do sol nascente trazia a impressão de que as cidades estavam em chamas, irradiando uma luz misteriosa que brilhava nas montanhas cobertas de neve. A maior parte da história falava a respeito da luta dos índios contra os brancos, inclusive contra os espanhóis e os portugueses, na época da colonização europeia dos países da América do Sul. A pressão dos estrangeiros sobre a tribo foi tão grande que os Uga Mangulala se viram obrigados a mudar de local com frequência, chegando a viver nas proximidades dos Andes, e então se instalaram nos subterrâneos da floresta. Nara contou a história de seu povo desde o ano 0 até o presente ano de 12.453. Isso no calendário deles, porque no nosso
Os anos correspondiam entre 10.481 a.C. até 1972. Na introdução do livro, Brugger disse que os detalhes das histórias de Tatum Canara eram tantos que ele chegou a desconfiar da veracidade das palavras do indígena misto. Porém, no encontro com um oficial brasileiro, identificado apenas pela letra M, o jornalista alemão percebeu que aquelas histórias poderiam ter algum sentido. M disse que conhecia Tatum Canara há 4 anos e confirmou algumas de suas aventuras. Houve um episódio em que Nara salvou a vida de 12 oficiais brasileiros que se acidentaram com um avião no interior do Acre. Foi ele quem os conduziu até Manaus, onde puderam ser atendidos e salvos. As tribos Yaminawa e Kaxinawa reverenciavam Tatunca como chefe delas, mesmo que ele não pertencesse a nenhum destes grupos. Curioso a respeito do alemão índio, Brugger viajou para algumas cidades brasileiras, atrás de informações. Foi para Manaus, Rio Branco, Brasília e Rio de Janeiro, e assim conseguiu confirmar alguns fatos que ouviu a respeito de Nara. Ele encontrou até jornais que falavam a respeito do índio branco que havia salvado a vida de 12 oficiais do Exército, fato que lhe rendeu uma carteira de trabalho e uma identidade como recompensa. Porém, Nara não estaria acostumado à vida urbana e, assim, embrenhou-se novamente na mata para não ser mais visto. Bem, pelo menos nos meses que se seguiram. Notícias de Tatum Canara voltaram a circular quando ele procurou o bispo católico Grote, em Rio Branco, no Acre, a fim de pedir alimentos para tribos indígenas instaladas no rio Iacu. Isso porque elas foram expulsadas de suas terras durante os conflitos na província peruana de Madre de Dios, fato ocorrido entre 1969 e 1972. Apesar das tentativas do bispo e do próprio Nara, o Estado não concedeu a ajuda necessária, pois queria, na verdade, era se livrar dos índios que viviam no Acre. 3 meses depois, em um acidente envolto em mistérios até hoje, morreria o Monsenhor Grote, e com ele ia-se a esperança de Nara em ajudar o povo que estava agora tentando sobreviver próximo à nascente do rio Iacu. Outra história, contada por Tatum Canara, que também se encontra no livro de Brugger, faz referência aos nazistas. Em seus planos de expansão de 1939, Hitler tentou fazer uma aliança com Getúlio Vargas, oferecendo ao então presidente do Brasil a instalação de fábricas de aço em compensação. No entanto, o Brasil foi pressionado pelos Estados Unidos e acabou entrando em guerra a favor dos aliados contra a Alemanha. No entanto, os alemães mantiveram ações secretas no país, aliando-se com os seringueiros, o que fez a população nativa retirar-se para áreas ainda mais inacessíveis da floresta. Houve um embate sério entre os Uga Mongolala e os bárbaros brancos, como eram chamados pelos índios. Os garimpeiros foram os primeiros a serem expulsos, mas de acordo com o que Tatum Canara relatou ao jornalista, alguns poucos ficaram, assim como os mais ou menos 12 soldados alemães que optaram por ficar com o povo da tribo. Os militares permaneceram com eles pacificamente, aprendendo e convivendo com seus costumes. De acordo com Nara, seu povo era um profundo conhecedor dos segredos da natureza e costumava repassar o conhecimento de geração a geração. Devido a essa sabedoria, é que eles têm sobrevivido há milênios, apesar das catástrofes e das terríveis guerras que passaram. Sobre as grandes catástrofes, Tatum Canara diz que os céus tornaram-se escuros e nada podia ser visto pelo povo. Não se via o sol, a lua ou as estrelas. Muitos morreram
A escuridão e a confusão reinavam por toda parte. Enquanto caía resina do céu, os homens corriam atrás de comida e matavam seus próprios irmãos. Eles se esqueceram dos testamentos dos deuses. Começaram, então, a Era do Sangue. O que pareceu ser uma atividade vulcânica na primeira catástrofe, na segunda pode ter sido um grande terremoto. Tatunka diz que a terra tremeu, que as águas brotaram das rochas e que as cavernas se abatiam e sepultavam aqueles que procuravam abrigo nelas. O chão se tornou teto e o teto desapareceu nas profundidades. O som e a fúria dos deuses não se acalmavam. Estes e outros relatos no livro de Brugger chamaram a atenção de algumas pessoas, como Erich von Däniken, conhecido teórico da conspiração, escritor e arqueólogo suíço, que inclusive encontrou-se com Tatunka Nara, que, entre vários outros relatos, disse que seu povo vivia em 3 cidades diferentes: Acarrim, Akakor e Akanis. Segundo Nara, essas 3 fortalezas foram construídas pelos primitivos mestres, os sábios sacerdotes do povo Uga Mongolala. Tatunka teria contado a von Däniken que em Acarrim havia um objeto muito antigo que fora dado aos sacerdotes pelos deuses. Tal artefato passaria a cantar, nas palavras de Nara, quando os deuses regressassem à Terra. O alemão índio ainda disse que o objeto estaria emitindo um ruído como o de um enxame de abelhas. Isso fez com que Däniken sugerisse uma pequena expedição até Acarrim. A expedição foi autorizada desde que um arqueólogo brasileiro fizesse parte. Então, foi chamado Roldão Pires Brandão, que já se encontrava em Manaus na época. Como o país estava em plena ditadura militar, o governo ordenou que incluísse Brandão na missão, já que não via com bons olhos aquela expedição. Porém, a 2 dias de distância de Acarrim, o incidente acabou atrapalhando os expedicionários. Acidentalmente, Roldão Pires teria atirado no próprio pé ao manusear um revólver no acampamento. Apesar de terem consigo um kit de primeiros socorros, não estavam preparados para uma cirurgia. Por conta disso, a expedição precisou retornar a Manaus. Apesar da intenção de Däniken em retornar com a expedição, isso foi negado por Tatunka Nara, pois o alemão índio se juntou a Roldão, que, por sua vez, associou-se a José Alair da Costa Pires para uma nova tentativa. Roldão teria entrado em contato com a imprensa e a revista Veja chegou a publicar, em agosto de 1979, uma matéria de 5 páginas com fotos coloridas de estruturas piramidais cobertas por vegetação e que não eram da civilização maia. Roldão teria declarado a existência de pirâmides, que inclusive tinham sido avistadas por Brugger em sua incursão com Tatunka Nara em 1972. Um mês depois, a revista Ancient Skies publicou um artigo com o título Acarrim Existe, junto à fotografia de uma estrutura também em forma de pirâmide. O texto diz que o piloto suíço Ferdinand Schmidt teria chegado até o que parecia ser a entrada de Acarrim. Ferdinand, inclusive, foi quem falou de Akakor e Tatunka ao arqueólogo Erich von Däniken. A não ser o jornalista Karl Brugger e o próprio Tatunka Nara, ninguém jamais conseguiu realmente chegar às ruínas das cidades de Uga Mongolala, nem mesmo das pirâmides citadas no livro do jornalista. Brugger foi assassinado em 1984 num ponto da Avenida Atlântida, no Rio de Janeiro. Tatunka Nara, na verdade, Hans Günther Hauck, é um alemão vindo para o Brasil nos anos 60. Ele ainda vive no Amazonas como guia de selva e ainda se diz chefe índio de estilo próprio. Há quem diga que ele serviu como informante na ditadura militar,
Mas isso não foi comprovado. Segundo algumas pessoas que o conhecem, as histórias que ele conta são tudo fruto da sua imaginação. Em contrapartida, há outras que garantem que ele é autêntico. E se for verdade?